Nas Bíblias brasileiras, aquele texto de Gálatas ficou assim: mesmo que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema. Assim não fica muito claro para se entender. Mas pegando esse texto pela ótica da tradução corrigida, como o Projeto Reina sempre faz, fica assim: mesmo que um anjo dos céus anuncie uma anunciação fora do que temos anunciado, haja boicote. A palavra aí que foi transformada em anátema é herem. E quando coloca herem no tradutor de hebraico, a primeira conotação que aparece é boicote. A religião nos ensina que anátema quer dizer maldição, mas não está falando de maldição aí. Não é para a gente considerar amaldiçoado quem muda a mensagem do reino de Deus. É para a gente apenas boicotar, deixar de lado, deixar para lá, se afastar, largar de mão. Esse texto de Gálatas não está realmente declarando maldição, como o ensinamento cristão faz parecer. Ele apenas está dizendo que aquele que proclama o reino de Deus do modo diferente do que Yeshua ensinou, deve ser boicotado. E o que mais tem por aí hoje em dia é gente que abre a Bíblia para ensinar diferente do que Yeshua ensinou. Tem religiões que não são necessariamente consideradas como cristianismo, mas usam a Bíblia como referência e pregam o mesmo Salvador do cristianismo. 2 exemplos clássicos: Mórmon e Testemunha de Jeová. Os Mórmons são aquela igreja que se intitula Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Só que os Mórmons têm alguns ensinamentos realmente diferentes do que Yeshua ensinou. Por exemplo, os Mórmons ensinam o chamado batismo pelos mortos. Já ouviu falar em batismo pelos mortos? Batismo pelos mortos funciona mais ou menos assim: o Pedrinho morreu sem ser batizado. O Joãozinho vai lá e se batiza em nome do Pedrinho e o Pedrinho está salvo. Esse ensinamento é antibíblico, é antimessiânico e vai frontalmente contra os ensinos do Pacto Novo em Yeshua HaMashiach. Isso sem contar um detalhe. Eu, que já fui abordado por Mórmons na rua, posso dizer: os Mórmons se identificam oficialmente como a religião verdadeira. Aí fica difícil, né? Quanto aos Testemunhas de Jeová, eles também se declaram um único grupo que permanece nos ensinos originais. Eles até possuem algumas características corretas dos irmãos do primeiro século. Eles não cobram dízimo e são a única religião que possui realmente unidade. Todos os polos religiosos deles e todos os líderes deles ensinam as mesmas coisas e aprendem as mesmas coisas e praticam as mesmas coisas, da mesma forma. Unidade é isso. É todo mundo como um só. Testemunho de Jeová é a única religião que tem unidade. Porém, eles não atribuem natureza divina ao Salvador e são contra a doação de sangue. Como já foi dito em outras explanações anteriores do Projeto Reina, Yeshua é um dos aspectos da divindade, a manifestação divina parcial em forma de humano nascido. E quanto ao ato de doar sangue, que o Testemunho de Jeová também rejeita, João diz: se ele deu sua vida por nós, nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. E você conhece um jeito mais categórico de dar sua vida por outra pessoa do que doando sangue? Doar sangue salva vidas, né? Portanto, esses ensinamentos também estão fora do que Yeshua ensinou, esse do Testemunho de Jeová, assim como dos Mórmons, de que um se batiza pelo outro, o outro está salvo. E como diz o texto sagrado, Paulo falando aos Gálatas, quem faz uma anunciação do reino de Deus diferente da que foi enviada, deve ser boicotado. Deixa eles para lá. Eles não são irmãos. A palavra herem é colocada atualmente como anátema, mas herem significa boicote. Boicotar é o quê? É repelir, é evitar relação, evitar aproximação, deixar para lá. No capítulo 7 de Josué também fala sobre anátema, no texto referente ao pecado de Acã. Israel foi punido por causa de Acã. Yah mandou o povo ir lá, guerrear, derrotar Jericó e não trazer despojo, não trazer o saque de guerra. Porque os bens de Jericó foram declarados como anátema, segundo a nossa tradução bíblica. Ou seja, Yah considerou que tudo que tinha em Jericó era para ser deixado para lá, deixado para trás.
Mas por causa da ganância, Acã desobedeceu a uma ordem expressa de Deus e trouxe uma barra de ouro, trouxe uma capa babilônica. Conclusão: houve aflição e derrota no meio do povo, teve que ser revelado espiritualmente, e Yah puniu Acã, porque ele desobedeceu uma ordem direta do Deus Yah. Quem quer agradar ao Deus Eterno deve se empenhar em obedecer tudo o que ele já declarou por meio de sua lei. Inclusive, declarou que não se deve pregar o reino de Deus diferente do que foi deixado para nós. Quem anuncia o reino de Deus como Yeshua mandou, e os 12 obedeceram, é nosso irmão. Mas quem prega o reino de Deus diferente, em nome de sua liberdade pessoal de interpretação, como diz o texto, seja boicotado.